Irmão, presidente, meu pastor Venâncio Montano. Há muitas críticas que estão a ser propaladas por aí e ele tem que perceber alguma coisa, que o nosso eleitorado é um eleitorado que muda daqui para aqui e é um eleitorado não escolarizado, que não faz análise profunda das coisas. E está-se a dizer por aí, por exemplo, há bem pouco tempo, alguém me dizia que é a 10ª pessoa que conversou comigo, porque sabe que eu trabalhei com o falecido Elvino Dias e também estive no escritório do engenheiro Venâncio em assuntos eleitorais. Então, estava a me dizer que o Venâncio Montano, quando quisesse fazer algo, fazia live. Mas quando foi apertar a mão com o Chapo, não fez live, não anunciou. Então significa que a cada dia que vai passando vai perdendo popularidade. Se ele quer continuar na vida ativa política e ter popularidade e ter apoio, tem de ser transparente. Porque apertou a mão e depois anunciou que falamos isto, mais aquilo, e o que anunciou não está a acontecer. Por exemplo, tivemos a situação do DJ Trufafá. Foi depois de ter tido como presidente da República. E temos outras situações de alguns, e eu conheço alguns membros que apoiam ele, venancista, que já fugiram, outros estão na África do Sul. Depois de ter apertado a mão, e ainda há outros detidos em Boane, Moamba, que se calhar podem não ter conhecimento, mas sempre tem havido canalização da informação. Não posso detalhar por questões óbvias, né? Senão entramos em conflito com os a nível nacional. Nós falamos no ano passado, antepassado, que há falta de meios como medicamentos, alguns seringas, luvas por aí, e continuamos com o mesmo problema. Então, eu acho que se Daniel Chapo quer trabalhar, tem de resolver. Isso é uma prioridade. Não se negocia a vida de alguém. É uma prioridade. Então, eu apelo ao Presidente da República a fazer de tudo a melhorar a saúde em primeiro lugar. É de lamentar, porque nós temos sempre dito que o governo precisa de perceber o que seria a prioridade. Hoje eu digo claramente que o que estamos a gastar, por exemplo, com ações como viagens constantes do presidente, seria melhor que o presidente, antes de começar a fazer as viagens que está a fazer, sentar aqui em casa, estudar os seus problemas, tentar resolver os seus problemas e não gastar muito. O presidente precisa perceber que, olha, antes de eu estar a passear, eu preciso de ter a casa arrumada para depois eu começar a visitar os outros países, visitar o país, fazer a governação aberta, porque o que se gasta com uma viagem do presidente seria talvez usado para outras situações prioritárias, porque no momento em que o país está sem orçamento, o país está sem um plano quinquenal, ainda está uma bagunça, ok? Eu digo assim que está uma bagunça, o país está doente, ok? O presidente, então, antes de viajar com um país doente, antes de fazer gastos, melhor dizer, seria bom que sentasse e estudasse estratégias para garantir isso. Outro ponto está relacionado com a falência da nossa companhia aérea de bandeira. É melhor dizer que está mesmo falida. E em vez de continuar persistindo nos mesmos erros, não é a primeira companhia que vai falir a nível do mundo. Muitas outras companhias faliram. É vergonhoso quando a nossa companhia não consegue perceber que já ultrapassou o limite de arranjos e improvisos. Está a colocar em perigo a vida, está a comprometer indivíduos que querem fazer viagem. Seria momento agora de sentar e redesenhar estratégias, permitindo também a entrada de outras companhias para operarem. Ok, esta permissão, eu digo que as entidades reguladoras devem criar mecanismo de incentivo, porque nós já tivemos a título de experimento, ou a título de ensaio, outras companhias que tentaram operar, mas que desistiram porque a LAM não gostava de ter adversário ou de ter concorrente.
e não criava condições para que os outros pudessem ombrear na mesma proporção em termos de prioridade e de acesso aos aeroportos. Por isso que algumas companhias acabaram saindo, outras até foram sabotadas. Neste momento em que a LAM não consegue nem sequer honrar com os compromissos contratuais, porque depois eu fiquei um pouco perplexo quando soube que o Ministro de Transporte veio dizer, o Ministro de Transporte e Logística disse que não sabia a razão pelo qual a Same Air Aviation desistiu unilateralmente, porque não há pagamentos de contratos. Eu não vou continuar a operar se não há pagamentos de contrato. Obviamente, eu vou rescindir o contrato e vou começar a cobrar os meus dividendos e por aí em diante. E não só, o sistema operativo não garantia manutenções preventivas. Os aviões faziam ligações porque tinham que cobrir tudo que era viagem. Eu sou testemunha porque eu fiz viagens que eram quase que combinadas dentro do avião. Nós ficávamos no aeroporto cerca de 30 minutos porque estavam combinados que nem um chapa, né? Hoje vamos mudar de rota, vamos desviar a rota. Então, porque vamos desviar a rota, agora temos que sair de Nampula para Nacala, porque temos que ir a Nacala. Não há regra. Estamos no avião, o voo é Nampula a Maputo. Em 2 minutos, 10, 15 minutos, recebemos a informação do comandante do voo. O voo Maputo, a Nampula a Maputo vai ter uma paragem em Nacala. Come on. Este voo não tinha ligações. O que é que acontece? Não, há um assunto pertinente, porque tem uma peça que temos que deixar lá, porque há um avião que está parado lá. Come on, man. Por que é que não vai de carro essa peça? Está estrada, entrega, vai de carro. Agora estamos a mandar malas. Quer dizer, tu viajas sem roupa. A tua roupa vem a seguir de carro. Vais ao destino, a roupa vem de carro. Chegamos ao nível da incompetência, não é? E nós não conseguimos assumir que estamos a continuar com erros. O pior é que vamos chegar a um momento em que vai ser perigoso, porque vamos colocar a vida em risco. Okay? E coloca-se em risco mesmo. Então, esta é uma situação que o Governo, o Ministério de Transportes e Logística, precisa sentar e rever com os poucos aviões que ainda sobraram, que são da MEX, podem usar para fazer alguns voos, não é? Para continuar a manter as operações da companhia, enquanto fazem uma reestruturação profunda da companhia, ou mesmo deixem de... Qual é a empresa que é bem gerida em Moçambique? Que é empresa pública? Se tem exemplo. E também tem que saber que Joaquim Chissano, no mandato dele, fechou 5.000 empresas. E quantos empregos, e depois com cadeia de valor, tem quem revende, quem armazena, não sei lá o quê. Não sei se tens em memória uma empresa. Se tiver, epá. Ok, eu ia dizer assim ao meu colega Santismo, ainda existe uma luz verde de uma empresa que a gente ainda tem como inspiração, porque todos aqueles dirigentes que são indicados pelo presidente vão lá como administradores delegados, nunca são os CEOs. Okay. É a HCB. A HCB, por conta da sua robustez financeira, da sua robustez e da sua importância regional e local, ainda tem uma gestão muito clara, não é? E tem uma estrutura ainda estável. Este é o único exemplo que eu tenho, que é de uma companhia do Estado, ou com participação do Estado, que ainda é robusta. Também tem outra que é de participação do Estado, mais uma vez, que é a Caminhos de Ferro. Embora numa situação apertada, ela ainda consegue manter-se, mas o resto é um caos. Não, a EDM doutor, eu discordo, porque se nós falarmos da HCB, vamos perceber claramente que a energia em Moçambique é cara e nos outros países da região é barata. Então, há uma política de exploração do povo moçambicano. Mas a culpa é deles que geram os assuntos. Não, a culpa não. E aí, na HCB, há uma empresa, a EDM, para ter energia, há uma empresa intermediária da Frelimo. Exato. Então a culpa não é da o preço HCB. sobe. Não, a HCB não poderia permitir isso. Não. Tinha que lidar diretamente com a EDM se fosse uma empresa credível. Okay. Então, nós temos no meio uma burla que existe. Ok, deixa só explicar uma coisa. A HCB, não é? Ela é gerida não diretamente pelo Estado. A EDM é gerida diretamente pelo Estado.
a EDM é que autoriza a existência de uma empresa lobista intermediária. Para quê? Se eu conheço o provedor do serviço, por que não vou direto? É assim, eu quero vender. Tu tens tua empresa, Santismo, e eu quero comprar da tua empresa. Por que eu tenho que procurar intermediário para vir ter contigo? E por que eu não vou direto a ti? A EDM, se permitisse uma outra companhia comprar da HCB e vender localmente, a EDM caía, falia no dia seguinte. Porque a outra companhia provavelmente não ia aceitar a existência de lobista nem de intermediário. Haveria de ir diretamente comprar e vender. Por que estamos a colocar intermediário? Obrigado. Todos esses, mesmo se estão a assistir, sabe, aquele que conhece, e nos gabinetes deles. O que está a acontecer aqui é uma luta. Há uma coisa que disse um amigo meu, um professor, que infelizmente está detido, que comentamos aqui, o professor Justino. Essas camaradas que estão no poder, e tem outro também que falou, houve uma discussão, foi com Oscar Monteiro, era assimilado. Ele cresceu numa família bem estável, com sapatos, a tomar um leite, tudo bem. Então, esses Maltaguebosa, Chissano e outros, mesmo o próprio News, eram paupermos, eram pobres. É muito perigoso tu colocares um pobre no poder, sem formação. Alguns foram a universidades não para adquirir conhecimento, só para ter grau, dizer que é doutor. Por exemplo, eu te pergunto, você pode se convencer que News é mestre, como dizem? É um exemplo. É mestre do quê? Com tantas coisas que andou a falar, a fazer, é mestre do quê? E tantos outros. Tem muitos cérebros na Frelimo que estavam a trabalhar lado a lado com o falecido presidente Samora Machel. E Samora Machel teve êxitos que ele teve, e ele morre e deixou a economia nacional enquanto estava a ir para frente. E disseram que agora é a nossa vez, e viraram tudo. Agora, se nós queremos resolver problemas que têm a ver com as empresas públicas, a gestão do Estado, nós temos que trabalharmos para que na Frelimo haja uma mudança de mentalidade. E Guebuza trabalhou isso, tentou. Começaram a lançar farpas para Guebuza. Será que você ficou rico com patos, muita coisa, e criaram as dívidas ocultas? Eu tiro Guebuza das dívidas ocultas, não foi ele. E felizmente é uma pessoa que estivemos mais de 4 horas a conversar no Damasco. E já tive um assunto que tinha a ver com o G20, se ouviram. Eu no Damasco, na altura, era primeiro secretário do Partido Frelimo. E ele geriu o assunto, e ele na imprensa disse que não sabia desse grupo. Mas no terreno, eu tinha militares que ele mandou. Estavam a trabalhar e aquele assunto acabou em pouco tempo. Era alguém que ouvia e fazia as coisas. É diferente, por exemplo, de Chissano. Tivemos vários casos, o BCM. Que é diferente, não, deixa, vou fechar, estou para terminar. É diferente também de Felipe News. E é muito diferente desse atual, que esse vai ser também um dos piores. Então, eu penso que para nós termos uma boa gestão nas empresas públicas e também no Estado, tem que haver mudança de mentalidade. Ou se calhar, nós como povo, temos que agir pela força máxima. Por quê? Quem ensina o povo a dizer que eu vou usurpar o teu poder pela força, o povo também pode fazer. Não estou a dizer que o povo tem que, mas nós estamos a ver que a Frelimo não quer democracia em Moçambique. Nós estamos aqui, não estamos a criticar, não estamos a falar, a maldizer, estamos a dizer aquilo que está errado, mas a Frelimo é dito todos os dias, todo santo dia, e não ouve. Obrigado, e um dia o povo